Gente, eu quero falar um pouquinho aqui sobre todo o papo que tá rolando sobre a 6x1, né? O avanço da PEC da 6x1 tá chegando ali no Congresso. O Centrão já tá brigando pra conseguir organizar e arquitetar. O presidente da Câmara já encaminhou o texto pra CCJ. E aí isso daí vai pra frente. E aí a gente vai começar a ver um bando de pessoas falando sobre escala 6x1, pessoas falando de um jeito, pessoas falando de outro. E quero falar uma parada que essa é uma pauta que a gente tem falado dela desde 2023. Desde o outro canal. E agora a gente vê um monte de pessoa que não sequer estavam comentando isso, sequer estavam acompanhando isso, sequer estavam ouvindo isso, sequer estavam falando a respeito, surgindo agora pra falar, pra opinar, pra dizer o que acha, o que pensa. Pessoas que estavam completamente aleatórias desse assunto começam a aparecer pra dar suas opiniões, e opiniões que são sem sacanagem, velho. Opiniões bem canalhas algumas vezes, né? Então, dois trabalhadores, um brasileiro... olha isso aqui, ó. Olha, pega dois trabalhadores, um brasileiro e um americano. O americano produz 4 vezes mais. Vamos dizer isso de outra forma. O que um americano fabrica numa semana, a gente aqui no Brasil precisa de 1 mês para produzir. E aqui de novo, é uma das paradas que a gente discutiu muito aqui com pessoas de diversas áreas. Quando a gente tá falando de produtividade, é muito fácil você cair nesse discurso raso, esse discurso aí que é pra colocar a culpa no trabalhador, quando ele sequer coloca na conta diversos outros quesitos que atrapalham a produtividade do brasileiro. Então eu queria perguntar pra Bandeirantes, que tá aí defendendo que mantenha essa escala 6x1, por que a gente não fala da desindustrialização do Brasil? Por que a gente não fala da dificuldade de trazer maquinário pro Brasil, de construir máquinas aqui, de você poder trazer uma máquina da China e trazer pro Brasil? Por que a gente não fala dos impostos que são cobrados em cima das empresas, dos empreendedores? Por que a gente não fala da condição das nossas estradas que atrapalham a nossa produtividade, a condição das nossas cidades? Quando a gente tá falando de produção e produtividade, existem uma série de outros fatores que não é o trabalhador. O brasileiro, a gente tá batendo nível recorde de afastamento de trabalho por saúde mental. A gente tá no topo de acidentes no mercado de trabalho. A gente tá num país desindustrializado, um país cujo único modal de transporte que a gente tem é a merda numa estrada, cheia de trânsito, tudo parado, umas ruas que só tem buraco, onde um caminhão precisa às vezes atravessar o centro de uma cidade como São Paulo pra conseguir fazer uma entrega. Como é que você vai querer produtividade alta? E aí, de novo, esses canalhas da grande imprensa, esses canalhas da indústria querem jogar a culpa na escala 6x1. Né? Não, se a gente não tirar a escala 6x1, a gente vai acabar. Não, gente. Tem um monte de outro problema que não é a escala 6x1 que compensa. O brasileiro, ainda a gente mantém muito do pensamento escravagista e que tá adoecendo o nosso trabalhador, que tá tirando o pai e a mãe do núcleo da sua família e diminuindo o nosso poder de renda, e também está afetando o mercado de trabalho. E falo isso como quem acompanha isso há muito tempo. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Só pra você ter uma ideia. Já existem mercados no Brasil. Mercados de... mercado mesmo, de supermercado. Mas a gente pode usar a palavra mercado também. Onde eles já estão oferecendo regimes mais flexíveis para ter mão de obra. A gente falou nos 2 últimos anos do apagão no mercado de trabalho em mercado. A gente falou do apagão em loja. A gente falou de apagão no shopping. Onde a galera não consegue contratar, por quê? O cara tá numa escala ganhando tão pouco, trabalhando tanto, que pra ele compensa mais ir trabalhar no Uber, pra ele compensa mais fazer um bico, pra ele compensa mais fazer 2, 3 trampos do que ficar numa empresa. Só que a gente tem aí a irracionalidade do empresariado aliado a um bando de canalha que tenta travestir o seu pensamento de um pensamento intelectual, e na hora de a gente discutir uma pauta que ela é relevante pra nossa cidade, pro nosso trabalhador, pra nossa família, a gente entra num papinho moralista, raso, e que não contempla todas as variantes que estão dentro do mesmo cálculo. Ah, a produtividade do brasileiro é baixa. Beleza, então vamos fazer a relação. Quanto de imposto é tirado no produto final? Né? E aí, quanto que tem o rendimento disso, assim? Então, pô, é óbvio que você vai ter vai afetar isso.
Olha a dificuldade que tem pra você fazer uma entrega. Olha a dificuldade de infraestrutura que a gente tem no país. Tenta agora pegar algo que chega no Porto de Santos e atravessar o Brasil rápido. Tu pega a estrada. Por que os canalhas que querem manter a escala 6x1 não são os mesmos que defendem a criação de ferrovia para melhorar o transporte dentro do Brasil? Porque os canalhas que querem manter a escala 6x1 não são os mesmos que falam pra gente cair com esse protecionismo idiota que a gente tem no Brasil, pra gente poder importar, né, maquinário pra cá, pra gente poder industrializar o nosso país e a gente parar de ser um fazendão. Por que não são esses canalhas que querem manter a escala 6x1 que não falam pra gente começar a virar um polo de tecnologia, fazer o que Taiwan fez, o que China fez, o que um monte de outra cidade que antes que eram umas republiquetas, cidades que eram um campão, fizeram e a gente não fez. Então assim, os caras pensam em tudo menos no que é importante de verdade. E assim, e é óbvio que acho que existe também uma outra particularidade quando a gente vai falar de escala 6x1, que a gente vai precisar falar também, que é o seguinte: se eu não me engano, 70% dos negócios do Brasil são micro ou pequenos negócios. Pô, não dá pra gente tratar o grande negócio e o pequeno negócio do mesmo jeito. E não dá pra gente tratar todos os setores das empresas no Brasil do mesmo jeito. Então assim, tá, será que o mercado de serviços ele tem que regular pela mesma regra que tem um mercado de compra e venda? Ou um mercado de uma fábrica, de uma indústria têxtil? Como é que a gente vai regular? O cara que tem um boteco, ele opera pelas mesmas regras do cara que tem um shopping? Ele opera pela mesma regra do cara que tem sei lá, uma fábrica? É justo a mesma regra que a gente vai aplicar da Drogazil ser a mesma regra pra padaria do seu João? Existe um entendimento aí. E qual que é a regra que a gente vai estipular? Como é que é a cobrança que a gente vai estipular? Como é que a gente vai conseguir fazer para que isso seja aplicado e replicável e não cause impacto nessa pequena empresa? Só que assim, eu acho que é uma galera que entrou nessa pauta, e acho que essa é a parada que é muito importante da gente dizer. E eu concordo, essa questão de transferência de tecnologia era pra ontem pra gente estar fazendo isso. Com todo respeito ao agronegócio, que ainda sustenta a parte do Brasil, que é uma potência gigantesca que a gente tem do agro, né? Mas assim, a gente era pra estar fazendo transferência de tecnologia. A gente não pode estar achando que a gente vai chegar em algum lugar sendo um fazendão. Não tem como. O mundo já é outro. Tá? O mundo já é outro. E a gente tá caminhando pra trás enquanto tem muito país caminhando pra frente. Mas vamos lá. Vamos continuar. A gente tá agora... Por que a escala 6x1 demorou tanto pra chegar? E qual que é o grande problema da escala 6x1? A escala 6x1, ela foi mantida esse ano pra ser votada esse ano e conversada esse ano justamente por conta das eleições. Não tem outra resposta. É justamente por conta das eleições. Então, as eleições pressionaram essa galera. O PT, que durante muito tempo tava completamente em cima do muro, se ligou que ia se queimar com a parcela deles, da esquerda, se eles não entrassem nessa conversa. Entraram, né, na conversa também. E agora, a rapaziada vai começar a correr isso e vão fazer esse abafa porque nenhum deputado quer ser o cara, porque a galera se ligou do poder político isso, nenhum deputado quer ser o cara que falou contra 6x1. Então o que eles estão tentando fazer e eles vão fazer, tá? Vai rolar agora aqui, ó. Oposição busca reagir ao fim da escala 6x1 com meio termos em propostas. Ó, entre possibilidades estão regime de 40 horas semanais sem imposição de escala ou negociações flexíveis com base em horas trabalhadas. Então, assim, eles vão tentar fazer um acordão. Então, aqui, aprovar o fim da escala 6x1 é a prioridade do governo federal.
Então, se eu não me engano, tem um mecanismo que o presidente pode fazer, que é pedir a votação de uma lei com regime de urgência, senão ele fecha a pauta do Congresso, tá? E do Senado. Então, assim, é uma parada que é um mecanismo que o presidente tem, né? Ele não usa muito também, porque senão é um bagulho que desgasta, mas a escala 6x1 já está prometida de entrar nessa vibe. E aí, meu irmão, o que a galera vai fazer? Vão pegar e vão tentar de tudo quanto é jeito mudar. Então, assim, 4x3, esquece. Esquece. Esquece 4x3. Gente, esquece 4x3 no Brasil, mano. Esquece. Isso não vai ter. Isso não vai ter. Isso daí, mano, isso não vai ter mesmo. Abaixar imposto pra empresa, esquece também, porque os caras acabaram de dar aumento pros servidores. E eles vão precisar de uma grana bem alta pra conseguir pagar essa conta daí. Então, imposto pra microempresário, pequeno empresário, vai continuar pagando. Aliás, é um absurdo o quanto que a gente paga de imposto nisso daqui, e é uma parada que a gente devia estar conversando também. Mas, assim, lembrar novamente que os seus representantes políticos que você votou, que estão lá, que são oposição ou que são a favor do governo, nenhum deles colocou a pauta de diminuir imposto e não rodou isso daí, tá? Vamos lembrar disso aí de novo. Você que tá pagando muito imposto, seus deputados poderiam ter feito isso e nada foi feito. Essa mesma galera que vai usar agora, o próximo ano, todo esse papo de que a gente paga uma carga tributária muito alta, ninguém ofereceu nenhuma proposta de reduzir carga tributária. Vamos lembrar disso daí, tá? Porque a gente parece que a gente trabalha com outra realidade, né? Aí, esse é o ponto. Então, assim, a galera vai tentar de tudo quanto é jeito fazer uma manobra. Então, assim, eu já vi papo de 44 horas semanais junto com a redução da escala. Então, assim, tá todo mundo meio que tentando. Então, por exemplo, colocar a sua pauta ali. Ou reduzir o estrago que isso vai ser. Tá? Porque isso vai ter um impacto, de certa maneira, em algumas empresas, mas o que a gente precisa passar, né? E assim, e essa é uma parada que a gente precisa entender muito forte, assim. O social, ele não pode ser perdido de vista de quando a gente tá falando sobre empreendedorismo e economia. Então, o que eu quero dizer com isso? Tá? Aqui, ó. O Kim Kataguiri propôs redução de imposto. Eu sou completamente a favor. Pô, completamente a favor. Empresa pequena, pra mim, tinha que ser... Ó, você não vai pagar imposto nenhum. Tu começa a pagar quando chegar em tal ponto ali, ó. Ou, vamos fazer aqui, melhor ainda, tira a grana que o BNDES coloca em empresa grande, começa a colocar em empresa pequena e vê o que acontece com o Brasil. Porque as empresas grandes, elas se beneficiam muito de empréstimos altos, juros baixos e são muito felizes. E o pequeno comerciante, o pequeno negócio, se fode muito pra conseguir empréstimo, pra conseguir capital de giro e só paga imposto. Então, assim, a gente precisa começar a pensar nisso. Mas a questão do social não tem como a gente desassociar. Porque, gente, o fim da escala 6x1, ele já está acontecendo sem precisar do Senado. A gente fez uma notícia outro dia aqui que era como muitos supermercados, eles não estão conseguindo contratar sem ser uma escala diferente. Então aqui, ó, essa é a notícia que a gente falou. Muitos estabelecimentos já acabaram com a escala 6x1 porque eles não estão conseguindo. Estabelecimentos com essa necessidade de uma segunda folga semanal e trabalhadores antecipam a mudança no mercado de trabalho que especialistas afirmam ser inevitável. Então assim, isso já está acontecendo porque o cara que tem uma empresa, ó, a Rede Pague Menos já começou a trabalhar no modelo 5x2, a gente viu o próprio pessoal, ó, a Abra Pharma, já estão começando a falar sobre adotar isso daí. Então, assim, tem um monte de empresa que já tá falando sobre isso. E até mesmo aqui, ó, resistência empresarial em queda. Então, isso aqui já tá rolando. Porque, ó, 70% dos trabalhadores formais do país ganham até 2 salários mínimos. Para trabalhar 6x1. Então, o que é o social? É o cara que ganha pouco, trabalha muito. A depender da cidade onde ele tá inserido, ele tem um custo de tempo, um custo capital mesmo, para ele se
deslocar pela cidade, pra ele ir de um ponto a outro da cidade. E aí, como é que a gente vai fazer pra que esse cara... Porque a gente vai ver agora a diminuição na natalidade brasileira. A gente tem visto aqui uma grande dificuldade que tem pro cara poder ocupar espaços públicos, qualidade de vida, um aumento de licença de trabalho, um monte de problema de saúde mental. Então, assim, a mão de obra brasileira, ela não tá sendo qualificada, ela tá sendo arregaçada dentro desses sistemas que a gente tá inserido hoje, tá? E a gente precisa começar a pensar que esse cara, ele não tá... Mano, esse cara ele vai continuar no mercado de trabalho. A aposentadoria não tá crescendo, a gente já vai ver o impacto na aposentadoria disso, no longo prazo, o INSS. Então, assim, esse social, ele não pode ser tirado da equação, porque é uma conta que você paga depois. Olha a quantidade de trabalhador que foi jogado pra a cultura dos bicos, né? Uber, iFood, né? Quanto cara não tem que trabalhar na rua, né? Fazendo entrega o dia inteiro, porque vai ganhar mais do que no mercado de trabalho. Eu gosto de falar da cultura dos padeiros, né? Só você olhar as crises nas padarias. Pô, muita padaria sofre pra achar um padeiro, porque o cara olha e fala assim, pô, é uma escala tão difícil que o cara tem que fazer, que às vezes pro cara fala assim, pô, eu vou ganhar mais no iFood do que sendo padeiro. E tu perde pequenas especialidades de todos. Entendeu? Então assim, e de novo, vamos lembrar, se o empresário se fode, eu gostei muito desse comentário, imagina o que sobra pro CLT 6 por 1 ganhando 3 mil conto por mês. Tá tendo desconto de folha, tá tendo, mano, se ferrar no transporte público, tá tendo que ouvir que ele é vagabundo. Imagina o cara que trabalha 6 por 1 num shopping, às vezes dobrando escala no Natal, às vezes trabalhando de final de semana, num shopping lotadaço. Pô, os shoppings no Natal esse ano estavam infernais. Pô, fui conversar com uma moça que tava lá numa cafeteria. Pô, 2 da tarde a mulher já tava assim, falando, mano... Eu falei, e aí, moça, calma, moça, já... Calma, moça, tá acabando o Natal. Ela, meu, é 2 da tarde ainda, o pior nem começou. Pensa como essa pessoa tá quando ela ouve um jornalistinha de merda. Um jornalistinha de merda, um bosta de um jornalista, que fica no arzinho condicionado o dia inteiro, curtindo a vida boa dele, os jantarzinhos, os arregos que ele ganha na vida, que olha e tem a cara de pau de pegar o Canhão, que é um veículo de mídia, e falar que o trabalhador brasileiro não é produtivo e que escala 6 por 1 tá pouco. Esse mesmo jornalistinha de merda, se deixasse, ele segurava a mão da princesa Isabel e falava assim, não, Isabel, não assina isso não, princesa Isabel. Vai quebrar a economia, princesa Isabel. A gente precisa demais dessa mão de obra, princesa Isabel. Não faz isso não. É a mesma galera que estaria pegando um chicote e dando nas tuas costas. Então a gente precisa começar a parar e refletir um pouco sobre essa questão social, que ela é importante também. Óbvio que o empresariado, óbvio que se não tiver negócio, não tiver empresa, não tiver empreendedorismo no Brasil, não tiver negócios, a gente não vai ter dinheiro pra existir. E esse social também vai ser afetado. Então a gente tem que olhar pra sempre os dois lados, mano. Os dois lados. É isso aí, imagina o visto do Tiririca que faltou 265 dias na Câmara. Imagina o visto de um canalha que trabalha 3 por 4. Então assim, é uma conta que a gente tem que estar fazendo. Tipo assim, pô, se pesa muito, afoga muito o trabalhador, cara, fudeu, entendeu? Agora sim, se afoga muito o empresariado, o trabalhador vai junto também. Então você precisa conseguir dosar isso. Então tem uma série de nuances e assim, e essa pressão de votar em 45 dias, de votar rápido, de votar pra ser, pra não pegar, falar, né, Princesa Isabel, os caras não estão produzindo tanto assim, né, calma, Princesa Isabel, sabe? Imagina você ouvir que você é um lixo e a culpa é sua, né, sei lá, mano. Então assim, é um bagulho que é um bagulho que você precisa entender, mano, muito forte, que assim, tem muita nuance na parada. E assim, a gente tem um congresso horroroso. Você acha que o deputado Trovão, a rapaziada que queria votar PEC da blindagem, a galera que votou aumento do salário dos servidores,
A galera que tem auxílio celular, auxílio iPhone, auxílio Peru, auxílio terno. Você acha que essa rapaziada olha pro trabalhador e fala, nossa, é verdade, né? Que tá sendo sustentado aqui, ó. Seus buchos cheios do dinheiro do contribuinte. Você acha que esse cara vai falar assim, não, vamos pensar aqui no melhor jeito de fazer e tal. Eles vão ver o melhor jeito pro lobby deles, pra eles serem reeleitos esse ano. A sorte é que a pressão da escala 6x1 forçou esses caras a terem que se olhar pra, tipo, opa, peraí. Entendeu? Mas assim, é um bagulho. É isso, né? O TJSP recorreu da decisão do Dino sobre penduricalhos. Gente, o servidor público ganhando acima do teto e os caras tão bravos que alguém quis lutar contra, entendeu? Esse é o país que vocês moram. E assim, a questão da escala 6x1 é uma pauta de pressão popular que tá chegando mesmo, forte. E a gente precisa cobrar, porque eles já sentiram essa pressão. Só que assim, o jeito como isso vai ser imposto, ele talvez não seja o melhor de todos. Entendeu? Esse é o grande problema. A parte boa é que o mercado de trabalho, ele já tá, né, se adaptando de maneira própria, né? Ele não precisou de ninguém avisar nada pra eles, de ninguém falar nada pra eles. Então, assim... Ó, só pra você ter uma ideia aqui, ó. Ó o depoimento do Fagner aqui, ó. Da E-Force. Fala, Edson, beleza? Fagner aqui da E-Force. Você estava falando sobre a desindustrialização aqui no Brasil, né? A gente vem tentando trazer alguns maquinários para a fabricação das baterias de lítio para os veículos elétricos, né? Você não tem noção como complexo é. A gente até consegue boas parcerias na China para trazer o maquinário e tudo mais, mas um maquinário que custa entre 15 a 20 mil reais vai custar aqui no Brasil, no final das contas, por 100 mil reais. Meu Deus! E a gente acaba ficando para trás nesse desenvolvimento, né? Outro ponto importante, algumas alternativas para a gente pagar menos impostos na fabricação dos veículos é a Zona Franca de Manaus. E é um absurdo, porque é caro, perigoso, porque lá a situação em Manaus não é fácil. Tem a questão do frete, que eu gasto um frete equivalente a vir da China para o Brasil, para trazer de Manaus para São Paulo. Então é bem complexo mesmo empreender no Brasil dessa forma, né? Ó, pra quem não conhece o Fagner da E-Force, faz veículos elétricos, vende veículos elétricos aqui. Pô, melhor lugar pra você comprar sua bike elétrica, sua moto elétrica, seu monociclo, seu patinete. Os caras também estão começando a cuidar de carro também, que eu tô sabendo, tá? Os caras têm uma garagem também pra carro elétrico. Se eu não me engano, eles ajudaram o nosso mano Rato Borrachudo a fazer o carro elétrico dele também. E o cara falou na realidade dele, mano. O cara vai gastar 100 mil reais pra trazer um maquinário que custa de 15 a 20. E de novo, peraí. Vamos voltar. Por que essa pauta não tá no Congresso e no Senado? Por que essa pauta não é uma prioridade? Por que não é uma prioridade? Me explica. Por que a gente tem um protecionismo da época da ditadura militar e a culpa da produtividade é do trabalhador? De quem que é o interesse que nosso país seja desindustrializado, porra? De quem que é o país que a gente não tem indústria nacional? De quem que é o interesse? De quem que é o interesse que a gente não tem indústria nacional? Que a gente não tem uma indústria forte? Que a gente não tenha trabalhador em indústria? Porque indústria é emprego, indústria é a gente fazendo retenção de tecnologia, indústria é a gente se desenvolvendo, é a gente desenvolvendo cidade, é a gente desenvolvendo uma par de coisa. Mas a culpa da produção é do trabalhador 6x1? Então me explica. Me explica como é que você pode ter um congresso hoje, que não é de maioria de esquerda, que não tem um corno que levanta uma dessas. Me explica. Então assim, é muito fácil a gente jogar a questão da produtividade nas costas do trabalhador, chicotear as costas do trabalhador e esquecer, mano, o porquê que o Brasil não tem emprego, né? Esquecer porque o Brasil não desenvolve, porque o Brasil não vai pra frente. Porque a gente tá discutindo a ponta da ponta da ponta do detalhe. E quando a gente vai falar, pô, e o problema principal ali? Ah, ali esquece, né? Ali esquece. Não acho que a gente vai colapsar, mano, mas a gente vai virar um fazendão, a gente vai virar um
Pô, eu ia falar Vietnã, mas o Vietnã se desenvolveu. Ele vai virar uma chácara gigante. Vai virar uma grande chácara. Essa que é a parada. Já virar uma grande chácara. Enquanto a gente não entender que, pô, tem que olhar, pô, o empresariado, tem que olhar o empreendedor, tem que olhar a indústria, todos eles com carinho ao mesmo tempo, entender qual que é o impacto social disso tudo, e parar de achar que, porra, a grana tem que ficar na mão de 6, 7 velho, fazendeiro doido, porque assim, hoje o Congresso e o Senado, eles atuam pra defender meia dúzia de velho doido, milionário, bilionário, pra manter eles no poder, pô. Essa que é a real. E eles mantendo ganhando a grana. E aí o país não se desenvolve. Então, assim, né? É isso, né? Até o Partido do Trabalhador. Mas cadê a indústria pro trabalhador? Tem um presidente que veio da indústria. Mas cadê o desenvolvimento dessa indústria? Sabe? É uma maluquice. E assim, e o jeito como isso aqui tá sendo tocado é o pior jeito possível, né? Porque tá sendo feito na correria. Tá sendo feito pra ganhar voto, pra garantir voto, como tudo feito no Brasil. Tudo é feito pra garantir voto no Brasil. A parada não é feita pelo jeito certo, pelo jeito legal, pelo jeito como funciona. Não, é feito, tipo, a gente precisa ganhar e ser reeleito. E sendo assim, tem solução? Gente, de novo, olha pra o que Taiwan fez. Olha pro que a China fez. Se eu não me engano, o Vietnã... Pô, a galera já tá falando do Vietnã, assim... O desenvolvimento econômico do Vietnã, apesar de estar perdendo um pouco do gás... Pô, o Vietnã cresceu pra cacete nos últimos anos. Então, assim... Como é que pode? Olha onde a gente tava nos anos 2000, onde a gente tá hoje. E de quem que é o interesse disso? Mas, de novo, essa coisa da escala 6x1, eu acho que assim, ela já tá sendo discutida. Coreia do Sul também. Né? Todo o nosso projeto... Gente, de novo, o jeito como a escala 6x1 está sendo discutida, ela é importante pra gente entender como é que funciona no Brasil. A gente não discutiu isso em 2023, a gente não discutiu isso em 2024, a gente não discutiu isso daí em 2025, a gente levou pra discutir em 2026, ano de eleição do nosso Senhor Jesus Cristo. O presidente da República não falava disso em 2023, não falava disso em 2024, não falava disso em 2025, foi falar em 2026. Guilherme Boulos agora, o pelego do Lula, pelegaço, porra, impressionante, assim, o maior pelego do Lula, tirava pra merda essa pauta, agora é pauta prioritária deles. Porque entendeu que a rapaziada começou a fazer uma pressão muito grande. Deputado de direita que cagava em cima de escala 6x1, gente, tem porrada pra todo mundo, tá? Deputado de direita que cagava em cima de pauta 6x1 começou a entender que, opa, talvez eu não vá ser reeleito esse ano. Ai, vou ter que ser a favor disso daí. Rapaziadinha que cagava, mijava, foda-se escala 6x1, agora olha e fala assim, opa, não, eu sou a favor da escala 6x1, eu sou a favor do fim da escala 6x1, pô. Mas deixa eu... Só vamos ver como. Eles vão tentar fazer os truquezinhos deles ali, né? Enfiar os jabutis dele ali no meio. Porque é ano de eleição. Por que não discutimos isso em 2025? Por que não discutimos isso em 2024? Porque não fazia sentido discutir lá. Agora, pra essa rapaziada, isso não faz sentido porque é capital político deles. E assim como funciona tudo, mano. É o mesmo jeito que assim funciona a lei Felca, lei Orelha, lei minha piroca de óculos. O que dá capital político? É isso. O que é efetivo pro povo? Não importa. Não importa. Entendeu? E assim... O mercado ele já tá se autorregulando. Não tem muito o que fazer. É que agora os políticos vão performar. E fudeu. Entendeu? Os caras estão 5 gerações dentro da política. Os caras têm... Pô, sem sacanagem. Os caras estão há 5 geração de política. 5. Tem família de político, gente. Tem família de político que tem pai político que todos os filhos dele estão em cargos políticos, gente. Vocês conseguem entender isso?
Tem família de político, o cara é político e todos os filhos dele são políticos. Isso que não entraram ainda estão prestes a entrar porque não tem idade suficiente. Você acha que essa rapaziada aí... É uma teta, gente. É uma teta. É uma teta que os caras mamam. E a gente tem que torcer pela migalha cair no nosso colo. O foda é você se reconhecer dentro desse jogo. Então, assim... A gente acompanhou muito essa pauta ao longo dos últimos anos. Vamos continuar acompanhando. Não acho que esse é o melhor jeito de ser tocado esse negócio. Não são as melhores pessoas. Pelo contrário. E mesmo assim, tudo que vai rolar agora, acreditem, se não tiver muita pressão popular, vai chegar. Porque assim, o que esses caras têm medo é de ser cobrado em rede social, de ser exposto, de ser taxado, né, pra merda. Então assim, precisa estar em cima dessa rapaziada. Mas não achem que vai ser uma lei que vai... Nossa, essa lei aqui vai ajudar pra cacete a gente aqui, vai ser a puta de uma lei. Não. Vai ser um arremedo ali. Vai ser um arremedinho ali. E aí vamos ver como isso vai impactar todo mundo. Mas que eu acho que tá pensando no bem-estar de todo mundo? Não. Tá pensando em reeleger político, ao mesmo tempo que tá pensando em agradar o grande empresariado. Quem vai se fuder nisso tudo? Pode anotar aí, ó. Depois me cobra. Trabalhador e o pequeno e médio empresário. Esses dois já se fuderam, tá? Grande empresariado, político, servidor público, mano, igreja, sindicato. Gente, você nunca perde. Nunca perde. Quem se fode é você que tem a sua padaria. Quem se fode é você que trabalha na padaria. Tem essa galera que vai se foder.